Se você tem 65 anos ou mais e acorda toda manhã sem aquela ereção, que antes era tão natural quanto abrir os olhos, quero que você assista esse vídeo até o final antes de aceitar que isso é simplesmente parte de envelhecer. Porque não é. E existe algo que você pode fazer ainda amanhã cedo, antes mesmo de tomar o seu primeiro café, que pode começar a mudar esse quadro em apenas 4 dias. Um paciente meu, vou chamá-lo de Seu Dirceu, 66 anos, aposentado, chegou ao consultório com um semblante pesado. Doutora, faz quase 2 anos que acordo e não tenho mais aquela ereção matinal. No começo ignorei, achei que era passageiro. Mas foi ficando. E hoje isso me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Me sinto menos homem, menos inteiro. Como se uma parte de mim tivesse simplesmente desligado durante a noite e nunca mais voltado. Ele não estava exagerando. A ausência da ereção matinal é um dos sinais mais precisos e mais ignorados de que algo importante está falhando no organismo masculino. E o mais surpreendente é que a solução pode começar exatamente no momento em que você abre os olhos pela manhã, nos primeiros minutos do dia, quando o corpo está no estado hormonal mais favorável para receber os estímulos certos. O que vou revelar aqui é algo que a maioria dos urologistas simplesmente não tem tempo de explicar na consulta. Existe uma sequência de ações simples, que leva menos de 10 minutos. Pode ser feita ainda na cama ou logo ao lado dela, sem nenhum equipamento, sem remédio e sem suplemento caro, e que age diretamente sobre os mecanismos fisiológicos responsáveis pela ereção matinal. Meu nome é Dra. Fernanda Arruda, urologista especializada em saúde masculina, com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Vi essa sequência transformar a manhã de dezenas de pacientes que haviam desistido de acordar com ereção. Fica comigo até o final, porque hoje vou te surpreender 3 vezes com informações e técnicas que você pode começar a aplicar já amanhã cedo. Faz quanto tempo você não acorda com ereção pela manhã? Escreve nos comentários agora. Antes de revelar a sequência, preciso que você entenda o que acontece fisiologicamente nos primeiros minutos após você acordar, porque esse conhecimento é o que vai fazer tudo fazer sentido e o que vai te motivar a realmente aplicar o que vou ensinar. Durante a noite, especialmente nas fases de sono profundo, seu corpo passa por um processo automático e extraordinário. O cérebro envia sinais para os vasos sanguíneos do pênis se dilatarem em intervalos regulares, causando ereções que podem durar de 20 a 30 minutos cada. Em homens jovens e saudáveis, esse processo acontece de 3 a 5 vezes por noite. É o corpo oxigenando o tecido erétil, nutrindo os corpos cavernosos e mantendo os vasos flexíveis e funcionais. A ereção que você sentia ao acordar era simplesmente a última dessas ereções noturnas ainda presente quando a consciência retornou. Era o sinal de que o processo de manutenção noturna havia funcionado perfeitamente. Quando essa ereção desaparece, significa que esse processo está falhando. Os vasos não estão dilatando com a mesma intensidade. O tecido não está sendo oxigenado adequadamente. E o organismo está perdendo uma das suas ferramentas mais poderosas de manutenção da saúde peniana e prostática. Mas aqui está o ponto que pouquíssimos médicos explicam e que é fundamental para entender por que a sequência matinal funciona. Os primeiros 20 a 30 minutos após acordar representam uma janela hormonal única e irrepetível durante o dia. Nesse momento, o cortisol está no seu pico natural de despertar, o que aumenta temporariamente a energia disponível. A testosterona está no nível mais alto do dia. E o sistema nervoso está em transição entre o parasimpático do sono e o simpático da vigília, criando uma janela de receptividade vascular excepcional. Se você age nessa janela com os estímulos certos, o corpo responde de forma amplificada. Se você desperdiça essa janela com hábitos que bloqueiam a circulação, o dia inteiro pode ser comprometido do ponto de vista hormonal e vascular. Você tem alguma rotina matinal atualmente? Escreve nos comentários o que você faz logo ao acordar. Agora vou falar sobre o primeiro mecanismo que precisa ser ativado logo pela manhã para que a ereção matinal comece a retornar. E junto com essa explicação vou cumprir a primeira surpresa que prometi. O principal obstáculo para a ereção matinal em homens acima de 65 anos não é a falta de testosterona, é a rigidez vascular. Durante a noite, especialmente em homens com sedentarismo, pressão alta ou histórico de tabagismo, os vasos da região pélvica ficam progressivamente menos responsivos aos sinais de dilatação. O óxido nítrico, molécula responsável por abrir as comportas vasculares do pênis, é produzido em menor quantidade e age com menor eficiência em vasos que não recebem estímulo regular. A solução começa com a ativação mecânica do fluxo sanguíneo pélvico logo ao acordar, antes que qualquer outro hábito matinal interfira nesse processo. Aqui está o primeiro bônus que prometi. Um movimento físico específico que pode ser feito ainda deitado na cama, e que ativa imediatamente a circulação pélvica de forma comprovada. Chama-se ponte pélvica isométrica. Ainda deitado de costas,
Dobre os joelhos com os pés apoiados na cama. Eleve lentamente o quadril até formar uma linha reta entre os joelhos e os ombros. Contraia simultaneamente o assoalho pélvico e os glúteos e mantenha essa posição por 5 segundos. Desça lentamente e repita 15 vezes. Esse movimento faz 3 coisas simultaneamente. Primeiro, aumenta o fluxo sanguíneo para toda a região pélvica de forma imediata. Segundo, ativa os músculos do assoalho pélvico que sustentam a ereção. Terceiro, estimula a liberação de óxido nítrico pelas células vasculares da região, criando o ambiente químico necessário para a ereção. Pacientes que incorporaram esse movimento como primeiro gesto da manhã relataram diferença perceptível na qualidade das ereções matinais em menos de uma semana. Ainda vou te entregar mais 2 bônus ao longo desse vídeo. Não vá embora agora. Você consegue fazer esse movimento agora para testar? Escreve nos comentários o que achou. Agora preciso te explicar o segundo mecanismo que precisa ser ativado pela manhã, e que é responsável por uma parte enorme da recuperação da ereção matinal em homens acima de 65 anos. Estamos falando da respiração. E não da respiração comum que você faz automaticamente, mas de um padrão respiratório específico que ativa o sistema nervoso de uma forma que nenhum remédio consegue replicar com a mesma naturalidade. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. A ereção não começa no pênis. Ela começa no sistema nervoso parasimpático. É o sistema nervoso parasimpático, aquele associado ao relaxamento e à recuperação, que envia o sinal para os vasos penianos se dilatarem e permitirem o influxo de sangue. Quando você acorda num estado de tensão, com a mente já acelerada, pensando em problemas, compromissos e preocupações, o sistema nervoso simpático assume o controle imediatamente. E o simpático é inimigo direto da ereção. A respiração diafragmática lenta e profunda é a forma mais rápida e eficaz de ativar o parasimpático nos primeiros minutos da manhã. Inspire pelo nariz por 4 segundos, expandindo a barriga. Segure por 2 segundos. Expire pela boca por 6 segundos, contraindo suavemente o abdômen. Repita esse ciclo por 2 minutos completos ainda deitado antes de qualquer outra ação. 2 minutos de respiração diafragmática logo ao acordar reduzem o cortisol de despertar para níveis adequados, ativam o parasimpático, aumentam o fluxo sanguíneo periférico e criam um ambiente neurológico ideal para que a ereção matinal aconteça naturalmente. Combinada com a ponte pélvica do bônus anterior, essa respiração forma a base fisiológica da sequência matinal que vou te entregar completa no final desse vídeo. Você já praticou respiração diafragmática antes? Escreve nos comentários. Quero te contar sobre um paciente que vou chamá-lo de Seu Armando. 68 anos. Ex-militar, disciplinado. Orgulhoso da sua saúde física. Chegou ao consultório frustrado e direto. Doutora, faço tudo certo. Me exercito, não fumo, não bebo. Como bem. Mas faz mais de 1 ano que não tenho ereção de manhã. O que está errado comigo? Quando analisei a rotina matinal do Seu Armando em detalhes, encontrei o problema em menos de 5 minutos de conversa. Logo ao acordar, ele pegava o celular, verificava notícias, respondia mensagens e já começava a resolver problemas do dia antes mesmo de sair da cama. Em seguida, tomava um café forte, pulava direto para os exercícios intensos e saía para caminhar na rua fria da manhã sem nenhuma preparação vascular. Cada um desses hábitos individualmente já seria um problema. Combinados, criavam uma tempestade perfeita de bloqueio vascular e hormonal logo nos primeiros minutos do dia, exatamente quando o corpo precisava de calma, oxigenação e estímulo circulatório gradual para completar o ciclo noturno de manutenção erétil. O celular, logo ao acordar, dispara cortisol e ativa o sistema nervoso simpático imediatamente. O café forte em jejum aumenta a pressão arterial e contrai os vasos periféricos antes que eles tenham chance de dilatar. O exercício intenso imediato desvia o fluxo sanguíneo para os grandes grupos musculares, roubando a circulação pélvica. Em 3 semanas, reordenamos a rotina matinal do Seu Armando com a sequência que vou te ensinar. Na 2ª semana, ele já havia notado melhora. Na 3ª, a ereção matinal havia retornado com consistência. Não foi nenhum remédio, foi simplesmente colocar as ações certas na ordem certa no momento certo. Você verifica o celular logo ao acordar? Escreve nos comentários. Chegou o momento do segundo bônus que prometi. E essa informação vai surpreender muita gente porque estamos falando de hábitos que a maioria considera completamente normais ou até saudáveis, mas que bloqueiam ativamente a ereção matinal logo ao acordar. Existem 3 sabotadores matinais que a maioria dos homens pratica logo ao acordar e que destroem completamente a janela hormonal e vascular que discutimos anteriormente. Primeiro sabotador: o celular nos primeiros 5 minutos.
Verificar notícias, redes sociais ou mensagens imediatamente ao acordar dispara uma cascata de cortisol e adrenalina que ativa o sistema nervoso simpático em segundos. Esse estado simpático contrai os vasos periféricos, incluindo os vasos penianos, e bloqueia completamente o sinal parasimpático necessário para a ereção. O que poderia ser a última ereção noturna ainda presente ao acordar, desaparece em menos de 2 minutos de exposição às telas. Segundo o sabotador, café forte em jejum absoluto. A cafeína em jejum aumenta agudamente a pressão arterial e causa vasoconstrição periférica sistêmica. Nos vasos já menos elásticos de um homem acima de 65 anos, esse efeito é amplificado. Tomar café antes de realizar qualquer ativação circulatória pélvica é como tentar abrir uma torneira antes de desbloquear o encanamento. Terceiro sabotador, levantar abruptamente e começar o dia em movimento acelerado. Sair da cama rapidamente sem nenhum período de transição postural causa uma queda brusca da pressão sanguínea periférica, reduz o fluxo pélvico e elimina qualquer possibilidade de aproveitar a janela hormonal matinal. O corpo precisa de uma transição gradual entre o estado de sono e o estado de vigília, para que a circulação pélvica se mantenha ativa. 3 hábitos simples, presentes na rotina da maioria e silenciosamente devastadores para a ereção matinal. Quantos desses 3 você pratica toda manhã? Escreve nos comentários. Agora preciso falar sobre o terceiro mecanismo da sequência matinal, e talvez o mais surpreendente de todos, porque envolve algo que você ingere, não um suplemento caro nem um remédio, mas um alimento simples e barato que tem impacto direto e imediato na produção de óxido nítrico nas primeiras horas do dia. O óxido nítrico, como já discutimos, é a molécula responsável por dilatar os vasos do pênis e permitir a ereção. Sua produção está no ponto mais baixo logo ao acordar depois de horas de jejum noturno. E existe uma forma simples de elevar essa produção rapidamente nos primeiros 30 minutos da manhã, criando o substrato químico necessário para que os exercícios e a respiração que já ensinei produzam resultado máximo. A combinação de água morna com suco de meio limão e uma pitada de sal rosa do Himalaia, tomada imediatamente ao acordar antes de qualquer outra coisa, hidrata as células vasculares, fornece eletrólitos que facilitam a condução nervosa e cria um ambiente levemente alcalino que favorece a atividade das enzimas produtoras de óxido nítrico. Em seguida, o consumo de rúcula, espinafre ou beterraba nos primeiros 30 minutos do dia fornece os nitratos naturais que são convertidos diretamente em óxido nítrico pelo organismo nas horas seguintes. Estudos clínicos mostram que o pico de óxido nítrico produzido por nitratos alimentares ocorre entre 90 minutos e 3 horas após o consumo. Exatamente a janela em que muitos homens poderiam estar experimentando a ereção matinal se os outros mecanismos estiverem funcionando. Não é magia. É bioquímica simples aplicada de forma estratégica no momento certo do dia. Você costuma consumir algum desses alimentos no café da manhã? Escreve nos comentários. Quero falar agora sobre algo que vai além dos mecanismos físicos e que é fundamental para que a sequência matinal produza resultados sustentáveis ao longo do tempo, não apenas nos primeiros 4 dias. A mente é o maior órgão sexual do corpo humano, e o estado mental nos primeiros minutos da manhã determina em grande parte a resposta vascular e hormonal do organismo durante todo o dia seguinte. Isso não é filosofia, é neurociência com evidência científica sólida. Quando você acorda e a primeira coisa que ocupa sua mente é ansiedade, preocupação, problema para resolver ou conteúdo estressante do celular, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal é ativado imediatamente. Esse eixo libera cortisol, suprime a testosterona e mantém o organismo em estado de alerta, que é incompatível com a resposta erétil. Por outro lado, quando os primeiros minutos da manhã são ocupados por movimento gentil, respiração profunda, hidratação e um estado mental de presença e calma, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, aquele que comanda a produção de testosterona e a resposta sexual, tem espaço para funcionar sem interferência. Existe uma técnica simples que potencializa esse estado mental matinal e que leva menos de 2 minutos. Ao acordar, antes de qualquer movimento, mantenha os olhos fechados e mentalize intencionalmente 3 sensações físicas positivas no seu corpo. Pode ser o calor do cobertor, a sensação de respirar profundamente ou simplesmente a percepção do coração batendo. Esse exercício ativa o córtex pré-frontal, reduz a amígdala e cria um estado de presença corporal que favorece a resposta parasimpática necessária para a ereção. Parece simples demais para funcionar, mas a neurociência confirma que esses primeiros sinais que você envia ao cérebro ao acordar definem o tom hormonal e vascular de toda a manhã. Vou te entregar o protocolo completo para maximizar os resultados. Não vá embora agora. Você já praticou algum tipo de atenção plena ou meditação pela manhã?
Escreve nos comentários. Chegou o momento do terceiro e maior bônus desse vídeo. O protocolo completo de 4 dias desenvolvido ao longo de anos acompanhando pacientes para reativar a ereção matinal de forma natural e sustentável. Protocolo natural de 4 dias para reativar a ereção matinal. Dia 1 e 2. Ativação e preparação do sistema vascular. Ao acordar, mantenha os olhos fechados por 2 minutos e realize o exercício de presença corporal que ensinei. Em seguida, ainda deitado, execute 15 repetições da ponte pélvica isométrica. Depois, 2 minutos de respiração diafragmática profunda no ciclo 4, 2, 6. Levante-se devagar. Beba o copo de água morna com limão e sal rosa. Aguarde 20 minutos antes de tomar café. Consuma rúcula, espinafre ou beterraba no café da manhã. Evite celular nos primeiros 15 minutos após acordar. Nesses 2 primeiros dias, o foco é criar o hábito e começar a reprogramar o sistema vascular pélvico. Dia 3 e 4. Intensificação e consolidação. Mantenha toda a sequência dos dias anteriores e adicione 2 elementos. Primeiro, após a ponte pélvica, adicione 15 contrações isoladas do assoalho pélvico, contraindo por 3 segundos e soltando por 3. Segundo, após o café da manhã, realize uma caminhada leve de 15 minutos em ritmo confortável. Esse movimento aumenta a circulação sistêmica e amplifica o efeito dos nitratos alimentares consumidos no café da manhã, elevando ainda mais a produção de óxido nítrico nas horas seguintes. A maioria dos pacientes que seguiu esse protocolo com consistência relatou percepção de melhora na ereção matinal entre o 3º e o 5º dia. Não porque o corpo foi forçado, mas porque finalmente recebeu as condições que precisava para retomar um processo que nunca havia esquecido como fazer. Você vai começar esse protocolo amanhã cedo? Escreve nos comentários. Quero muito acompanhar seu resultado. Chegamos ao final e quero te falar algo que considero o mais importante de tudo que discutimos hoje. A ereção matinal não é apenas uma questão de prazer ou vaidade. É um indicador preciso e confiável da saúde cardiovascular, hormonal e neurológica do homem. Quando ela está presente e firme, significa que os vasos estão elásticos, que o óxido nítrico está sendo produzido adequadamente, que o sistema nervoso está em equilíbrio e que o organismo está realizando seus processos noturnos de manutenção de forma eficiente. Quando ela desaparece, o corpo está sinalizando que algo nessa cadeia está falhando. Durante anos, homens chegam ao meu consultório com uma sensação difícil de nomear. Não é apenas a ausência da ereção matinal que os incomoda. É o que ela representa. A sensação de que o corpo está se afastando, de que a vitalidade está diminuindo, de que uma parte importante de si mesmo está se apagando gradualmente. E eu vejo nos olhos desses homens algo mudar quando entendem que existe causa identificável, que existe sequência de ações práticas e que o corpo ainda está disposto a responder quando recebe os estímulos certos no momento certo. Você não precisa aceitar acordar sem ereção como destino inevitável dos seus 65 anos. Seu corpo ainda tem a capacidade fisiológica de realizar esse processo. Ele só precisa das condições certas para fazê-lo. E essas condições podem começar a ser criadas amanhã cedo, antes do seu primeiro café, com menos de 10 minutos de atenção e cuidado dedicados ao seu próprio organismo. Hoje você aprendeu sobre a janela hormonal matinal, sobre a ponte pélvica isométrica, sobre a respiração diafragmática, sobre os 3 sabotadores matinais, sobre a alimentação estratégica, sobre o estado mental de presença e sobre o protocolo completo de 4 dias. São ferramentas reais, baseadas em fisiologia e comprovadas na prática clínica com pacientes reais que voltaram a acordar com ereção depois de anos sem esse sinal. O próximo passo é seu. Começa amanhã cedo. Segue o protocolo pelos 4 dias. Observa seu corpo com atenção e curiosidade. E se sentir diferença, não guarda para si. Se esse vídeo te deu algo que você não tinha antes, me faz um favor muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também acorda todo dia esperando que algo mude sem saber o que fazer. Nos comentários me conta, qual foi o maior aprendizado de hoje para você? Estou aqui, leio tudo e respondo sempre que posso. Um abraço forte, cuide-se bem, até o próximo vídeo.